Então, para finalizar, agora nós vamos iniciar a nossa discussão sobre gravidez na adolescência. É um tema bastante atual e por isso foi escolhido como um tema-problema para a gente falar sobre esse módulo de adolescência. Pela OMS, a gravidez na adolescência é um grave problema de saúde pública, né, que predispõe à perpetuação do ciclo de pobreza. A gente tem que pensar nas causas, no risco de saúde da mãe e do bebê, no impacto socioeconômico e no grau de evasão escolar a que essas adolescentes elas estão predispostas mediante a uma gestação indesejada. A gente tem que reconhecer o direito de autonomia, né, do adolescente, quanto à importância, né, de conhecer seu próprio corpo, receber informações e cuidados adequados à saúde reprodutiva, como forma de prevenção e de educação em saúde. O Brasil ele está entre os países latino-americanos com maior média de bebês nascidos de mãe adolescente. A média latino-americana é de 65,5 bebês a cada 1.000 jovens entre 15 e 19 anos. A média mundial é de 46 nascimentos, né, a cada 1.000 jovens entre 15 e 19 anos. E a média brasileira é de 68,4 bebês a cada 1.000 jovens. Com certeza nós temos algumas áreas de risco, como o Nordeste, que tem aumento dessa prevalência. Considero os dois próximos slides bastante importantes. Nós temos aqui o mapa conceitual da gravidez na adolescência, desse binômio mãe e filho. A gravidez na adolescência, correlacionada aos seus fatores de risco. Nós temos fatores biológicos, psicossociais e obstétricos. Dentro dos fatores de risco biológico, a gente tem adolescentes menores de 16 anos, uma competição por nutrientes entre mãe e feto, lembrando que a adolescente ainda está no seu estágio de crescimento. A gente tem, às vezes, a altura materna menor que 1,5 m e um peso inferior a 45 kg, o que pode levar, por exemplo, a problemas obstétricos. A gente pode ter doenças crônicas correlacionadas, doenças sexualmente transmissíveis e doenças agudas emergentes nessa população, além de transtornos psicológicos psiquiátricos que podem ser fatores de risco para essa mãe. Em relação aos fatores psicossociais, a gente tem uma dinâmica familiar alterada, você pode ter o uso de drogas, violência, pobreza, mãe usuária de psicoativos, automedicação, gestação de fruto de estupro, né, ou de relação extraconjugal. A gente pode ter rejeição à gestação, tentativa de abortamento, falta de apoio familiar, dificuldade de acesso à saúde de pré-natal, lembrando que é um pré-natal de risco. Dentro dos fatores obstétricos, a gente tem pacientes com menos de 6 consultas pré-natal, a escassez de programas para gestante e adolescente, que é um perfil diferente, né? A gente pode ter gravidez gemelar, desproporção pélvico-fetal, né, que pode ser relacionada com uma história obstétrica ruim. A gente pode ter cesariana de urgência, infecções durante e pós-parto, lembrando que a imunidade dos adolescentes é diferente da imunidade do adulto. Dentro da saúde da mãe e do filho, eu posso ter depressão, abandono do recém-nascido, rejeição, ausência de amamentação, um acompanhamento pediátrico falho, um maior risco de insuficiência de vacinas, de esquema vacinal incompleto, abandono escolar, evasão, bullying, baixa qualificação profissional da mãe. Por fim, o que pode ser feito na prevenção? Ela pode ser individual ou em saúde pública, eu posso fazer educação de sexualidade, eu posso fazer informações sobre contraceptivos, sobre questões de gênero, eu posso falar sobre responsabilidade do casal, eu posso falar sobre projeto de vida, né? A gente sabe que a maior qualificação profissional da mãe acaba diminuindo esses impactos
né? A gente sabe quanto maior o grau de escolaridade da adolescente e quão melhor for o ambiente, a dinâmica familiar que ela convive, melhores são os resultados de prevenção. E a gente vai ter gerações mais saudáveis e planejamento familiar também, nesses casos em que a gente atua realmente em educação e saúde. Aqui em destaque alguns fatores que aumentam os riscos de gestação na adolescência, que é a idade menor que 16 anos, as alterações somáticas com altura menor que 150 centímetros ou um peso materno menor que 45 quilos, adolescente que é usuário de álcool e drogas, gestação decorrente de abuso sexual ou violência, existência de atitudes negativas, tentativa de interrupção de gestação, existência de dificuldade de acesso e acompanhamento pré-natal ou não realização do pré-natal, presença de doenças crônicas agudas, ocorrência de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, gravidez gemelar, desproporção pélvico-fetal, complicações obstétricas, necessidade cesárea de urgência, falta de conexão ou apoio familiar ao adolescente. E alguns fatores relacionados ao recém-nascido e o lactente, né? A gente tem maior ocorrência de prematuridade, de baixo peso ao nascimento, Apgar baixo, menor que 5, presença de anomalias, dismorfias, síndromes congênitas, alterações proporcionadas de circunferência craniana, torácica e abdominal, infecções de transmissão vertical ou placentária, principalmente as infecções sexualmente transmissíveis, necessidade de cuidados intensivos em unidades neonatais, dificuldade na amamentação e sucção, problema de higiene e cuidados no domicílio, negligência, abandono, falta de acompanhamento médico pediátrico, de puericultura e falhas no esquema de vacinação. Então, a gente também tem uma deteriorização de saúde desse bebê, desse recém-nascido. Aqui eu tentei trazer uma questão atual, né? A gente teve por parte do nosso governo a tentativa de uma campanha de prevenção à gravidez na adolescência, com alerta contra o sexo precoce. Então, existe uma tendência conservadora nas políticas de educação sexual. O modelo norte-americano da década de 80, né, foi mantido ao longo das últimas décadas com algumas alterações, e esse modelo é seguido também pelo Chile. Ele é denominado de Teen Star, ganhou essa versão latino-americana na década de 90 no Chile, e é uma perspectiva que cria algumas lacunas, né, em relação a abordagens essenciais na adolescência, como a diversidade sexual, a identidade de gênero, né, abordando assim uma visão mais conservadora, né, que a relação sexual deveria ser postergada. Isso vai de encontro, né, ao que a gente preconiza, né, baseado na Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu coloquei a figura dessa campanha que eu considerei muito interessante, que foi feita no estado de São Paulo, né, sobre a Semana de Prevenção de Gravidez na Adolescência, em que o título seria Gravidez na Adolescência para a Vida Toda. Foi uma campanha muito atual, que desenvolveu alguns materiais audiovisuais bastante interessantes, fez um concurso de youtubers, né, sobre o tema, então tentou trazer para a realidade da era da informática, então foi uma abordagem bem interessante e que realmente favorece ao que a gente discute, né? Sobre identidade de gênero, sobre autonomia, sobre conhecer o seu corpo. Então, que seria uma versão mais semelhante ao que a gente preconiza via Sociedade Brasileira de Pediatria.
Então, como prevenir a gravidez na gestação, né? Então, esse primeiro modelo mais conservador, que é baseado inclusive em alguns preceitos religiosos, seria a da abstinência sexual, né? Que retardaria o início precoce da relação sexual, versus a abstinência plus, né? Que seria correlacionada à não prática de atividade sexual mais o estímulo ao uso de métodos contraceptivos. Então a gente tem uma discussão bem ampla, né? Então, à frente do Plano Nacional de Prevenção ao Risco Sexual Precoce do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o combate à gravidez precoce seria mais voltado realmente para a abstinência sexual. E o que fala a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria? A Sociedade Brasileira de Pediatria ela preconiza a educação, a informação adequada, a orientação sobre planejamento familiar, sobre prevenção de infecção sexualmente transmissível, sobre o autoconhecimento corporal, abordagem de sexualidade e saúde reprodutiva, inclusive em sala de aula, no ambiente escolar, estimula a autoestima, o autocuidado e a responsabilidade. Dessa forma, a gente também consegue a defesa contra a violência sexual, né? A informação, ela leva com que esses adolescentes sintam-se valorizados. E a partir disso, fortalecendo serviços contra a violência sexual, os abusos, a gente também teria um fortalecimento do adolescente e uma forma preventiva da gravidez nesse período. Então é isso, muito obrigada. Estaremos disponíveis para tirar dúvidas e conversar mais sobre esses assuntos. Até mais!